Fala galera, nesse vídeo de hoje vamos continuar falando das características das células que compõem os tecidos epiteliais de revestimento. Vamos falar das células de transição, das células cúbicas e vamos muito além do que só histologia, hein? Então se liga na aula, pega o seu caderno, a sua caneta e continue fazendo a sua maratona de histologia aqui no canal do Senhor Biologia. Só não esqueça de antes dar a sua curtida na aula e compartilhar com aqueles amigos que também precisam rever histologia. Vamos para a aula, galera! Vamos ao próximo, deixa eu numerar aqui, né? Deixa eu botar o númerozinho para ficar bonitinho. Esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2. Vamos lá. Número 3, na sequência, são as células cilíndricas. Então, outro formato que existe é esse aqui, ó. Cilíndricas. É quando eu lembro dessa célula aqui, que eu lembro tanto que eu tô ficando velho em sala de aula. Porque eu sempre dava, sabe qual é o exemplo que eu dava para descrever células cilíndricas? Células cilíndricas são aquelas que têm um formato das latas de óleo. Veja só, cara, eu sou da época em que o óleo se comprava no supermercado, ele vinha numa lata de aço, grandona, você tinha que abrir, eles tinham que fazer um furo com o abridor de lata, e era aço o material, que é inclusive um material muito mais interessante do que o plástico que se usa hoje, né? Só que mais caro. Ele conserva muito mais o alimento e ele é biodegradável, o aço, né? Diferente do plástico. A lata era de aço. Ela é redonda embaixo, cúbica assim, e em cima também. O que eu poderia usar hoje como exemplo, hein? Que seria uma célula de formato cúbico. Sei lá, aquele pote que vem aquela batata lá, bola de tênis, aquela lata que você compra 3 bolas de tênis, aquilo lá é um formato cilíndrico. O que ela é? Ela pode ter uma superfície arredondada e uma base arredondada. E aqui no meio, o núcleo da célula. Perceba que desse jeito aqui, ela é mais alta que larga. Mais alta que larga. É um formato da célula também. E aqui no meio, e aqui no meio o núcleo dela. Essa célula, olha só a descrição aí, ó. São mais altas do que larga e protege os tecidos subjacentes. Sua superfície apical pode ter também microvilosidades. Ela protege os tecidos subjacentes, ou seja, os tecidos que estão abaixo. Esse formato é um tipo de célula que você também pode encontrar em tecidos epiteliais. Seguindo, temos mais um formato. São as chamadas células de transição. Deixa eu pegar o meu outro giz aqui, que aquele já foi pro saco. 4, ó. Transição. As de transição, o que acontece? Ela tem, a característica dela é que ela tem a forma irregular. Eu acho difícil falar irregular, não está de falar irregular. Ela tem a forma irregular. Ela está presente, sabe onde? Onde o tecido nosso precisa esticar, dobrar, esticar, encolher, esticar, encolher. Sabe onde existe isso? Na nossa bexiga. O tecido epitelial que reveste internamente a bexiga, a célula que está lá dentro, quando a bexiga está cheia, a célula esticou todinha. Aí ela adquire um formato de escamosa, de pavimentosa. Aí quando você faz o xixi e joga fora aquele xixi todo, a bexiga encolhe e fica enrugadinha de novo, curtinha, as células se dobram, adquirindo um formato mais semelhante à cúbica do que a pavimentosa. Então, como ela não tem uma forma definida, ela pode sofrer essas alterações, a gente diz que existe que esse tipo de célula é de transição. Quando a gente fala o nome dos tecidos, vai guardando isso aí. Por que eu estou fazendo isso tudo aqui? Porque quando a gente fala o nome dos tecidos, a gente cita o tipo de célula. Por exemplo, a nossa epiderme, que é o tecido que está aqui, que tecido que é esse? É tecido epitelial, porque são 4 tipos de tecido, né? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então eu já defino, é um tecido epitelial.
Tecido epitelial. Aí, o tecido epitelial tem o de revestimento e o glandular. Eu estou falando de tecido epitelial de revestimento. Então, o nome do tecido? Tecido epitelial de revestimento. Qual que é o formato da célula que compõe esse tecido? É um formato escamoso, é um formato pavimentoso. Então, o tecido é tecido epitelial de revestimento pavimentoso. Aí vem a próxima etapa aqui que eu vou colocar agora, vou apagar do lado de cá e já vou escrever. Esse tecido é formado por várias camadas de célula. E o formato por várias camadas de célula é chamado de estratificado. Então o nome do tecido é tecido epitelial de revestimento pavimentoso estratificado. E esse tecido, que é a epiderme, ela tem uma característica especial, que as células superficiais produzem uma proteína chamada queratina. O nosso corpo é revestido por queratina. Onde é maior o atrito, é maior a quantidade de queratina. Pode perceber que o calo da sua mão aqui, ó, que tem esse calo que é grosso aqui, quem já brincou de enfiar uma agulha aqui assim com linha e costurar a mão? Eu já brincava de fazer isso aí. Minha avó, minha mãe costurava em casa, tinha máquina, tinha agulha, eu fazia isso assim, ficava com a mão toda costurada. Por que a gente pode fazer isso no dói? Porque a gente enfia a agulha no calo. O que é esse calo? Queratina. A nossa epiderme inteirinha produz queratina, só que onde tem mais atrito, tem mais queratina para proteger. E onde tem menos atrito, tem menos queratina. Aqui nas costas da mão, que não tem muito atrito, a camada de queratina é fininha. Então, a nossa epiderme produz queratina. Por isso o nome do nosso tecido o nome da nossa epiderme é tecido epitelial de revestimento pavimentoso estratificado queratinizado. Bonito nome, né? Olha que nome interessante, parece nome de rei. Tecido epitelial de revestimento pavimentoso estratificado queratinizado. Ou então às vezes diz também tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado. Beleza, galera? O endotélio, que é o tecido que reveste internamente os nossos vasos sanguíneos, e lá a nível de capilar só tem ele, por isso que acontecem as trocas gasosas lá, também é um tecido epitelial de revestimento pavimentoso, só que simples, e ele não é queratinizado. Então o endotélio é chamado de tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples, porque é formado por uma camada de célula só. Isso é fácil demais, não é não? Tranquilo demais você identificar o nome do tecido.